uma oportunidade muito honrosa. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e agradecer também ao nosso pastor, reverendo Osmar José da Silva, também o pastor Osmar Goulart, por me franquear esse altar para vos falar a palavra de Deus nessa noite. Que Deus vos abençoe grandiosamente por essa confiança e essa deferência. Meus irmãos, eu quero, aproveitando que vocês estão sobre os pés, convidá-los a ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, verso 2 apenas. Nós vamos partir desse versículo, mas nós vamos fazer uma abordagem bem simples acerca de uma verdade que Deus colocou no meu coração nesse dia para compartilhar com vocês. Romanos capítulo 12 e o verso de número 2 apenas, onde a palavra do Senhor nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vou repetir essa parte: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém e amém. Podem tomar assento, por favor. Meus irmãos, orando a Deus para vos comunicar a palavra do Senhor, Deus colocou algo pelo seu Espírito no meu coração durante essa tarde, e eu quero compartilhar com vocês. E aquilo que Deus colocou no meu coração se fundamenta em duas palavras: causa e efeito. E aí alguém poderia perguntar, mas será que isso combina com o texto que foi lido? Eu quero chamar a atenção da igreja quando a Bíblia nos diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E eu quero contar um relato bíblico que é de domínio da igreja, toda a igreja conhece, que está em Números, nos capítulos 16 e 17, mais especificamente no capítulo 17, falando sobre a transformação que um homem de Deus viveu, não só nele, mas em toda a nação com a qual ele lidava, por conta de viver essa renovação do seu entendimento. Mas antes, irmãos, vamos tecer aqui esse pensamento: causa e efeito. Tudo na nossa vida tem essas duas palavras acontecendo o tempo todo. Sempre vai haver uma causa, e toda causa vai gerar algum tipo de efeito. Nós estamos aqui nessa noite, isso é feito de uma causa. E qual foi a causa? Surgiu no teu coração, creio que por ação do Espírito Santo de Deus, o desejo de você deixar o seu lar e vir para cá, para ouvir a palavra de Deus, se alegrar e entoar louvores ao Senhor. Houve uma causa, foi a motivação que te trouxe aqui. Nós poderíamos considerar isso de uma série de formas, mas eu gostaria de chamar a atenção da igreja para aquilo que o Espírito de Deus está nos chamando a atenção, em específico a mim nesse dia, com relação a essa palavra. Irmãos, tudo que nós lidamos tem causa e efeito. Agora, uma coisa que é importante: às vezes nós tratamos os efeitos e às vezes nós tratamos as causas. Quando nós temos um problema, esse problema vai gerar algum tipo de efeito, e para nós termos a solução do problema, não adianta atuar no efeito, nós temos que atuar na causa. Quem está entendendo até agora, diga um glória a Deus. Simples por enquanto, e vai ficar mais simples ainda, mas o Espírito de Deus quer falar de uma maneira muito contundente nesse aspecto. Por que isso é importante? É uma lição que eu venho aprendendo com o passar dos anos, que muitas vezes alguma coisa na minha vida, no ministério, ou na profissão, ou às vezes nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos ministeriais, não vão como eu gostaria que fosse, simplesmente porque quando existe causa, e essa causa gera algum tipo de efeito, muitas vezes em vez de tratar as causas, eu procuro tratar os efeitos, e aí eu tenho um alívio imediato, rápido,
uma resposta rápida, mas que não vai me trazer a solução do meu problema. E aí que está a causa do sofrimento de muita gente, porque existem coisas travadas nas vidas de alguém, ministérios travados, casamentos travados, porque nós muitas vezes estamos fugindo de tratar as causas e estamos tratando apenas os efeitos. E eu vou dizer uma coisa, não vale a pena fugir. Se nós temos algum tipo de problemática para resolver, é melhor ir para os pés de Jesus, pedir graça, orientação e enfrentar a causa. E nessa noite o Senhor nos reuniu para falar ao coração de alguém o seguinte: tudo que você precisa entender é que você precisa parar de fugir e não enfrentar, deixar de enfrentar as causas e ficar enfrentando simplesmente efeitos. Nessa noite a palavra de Deus é: peça orientação, como nós vamos falar dentro da Bíblia agora. E Deus vai te dizer exatamente o que você tem que fazer. Só que aqui que está o mistério, irmãos. Quando Deus nos responde sempre de maneira surpreendente. Às vezes nós tecemos uma série de pensamentos para resolver algum tipo de situação, e nós pensamos em resoluções mirabolantes, em situações complicadas, em coisas grandiosas, mas Deus, Ele usa sempre as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas simples para confundir as sábias, e o Senhor nos reúne nessa noite para te dizer: as respostas que você necessita estão na simplicidade das ações e das respostas de Deus. Mas vamos lá, vamos para a palavra. Números, capítulo 16 e também no capítulo 17. A Bíblia nos conta uma história muito conhecida. A primeira parte eu vou pular aqui, fazer um resumo bem rápido. Foi ministrado há poucas semanas atrás aqui uma palavra justamente sobre Números capítulo 16. Eu me lembro daquela noite, o pastor Marcelo Sintra, com muita propriedade, falou sobre esse assunto. E nós não vamos repetir, mas eu quero retomar alguma coisa aqui. A Bíblia nos conta a famosa rebelião de Corá, ou Coré, Datã e Abirão. A Bíblia nos fala como isso, em um primeiro momento, foi resolvido. Os irmãos sabem a história. Assim que eles confrontaram Moisés, que confrontaram o próprio Deus com o seu pensamento, Moisés, diante do povo, diante deles e diante do próprio Deus, diz as seguintes palavras: se Deus fizer algo comum, não vai ser aceitável. Como se ele dissesse isso? Eu preciso que Deus faça algo diferente para mostrar quem é que Ele tem escolhido. E a Bíblia nos diz que quando Moisés estava concluindo as suas palavras, a terra abriu a boca e engoliu vivos aqueles homens, a família, ou pelo menos os mais próximos de Coré. E depois desceu fogo do céu e consumiu os 250 líderes que estavam ali com os incensários. Muito bem. Aquilo, irmãos, em um primeiro momento, nós poderíamos dizer: o povo viu a glória de Deus. O povo viu Deus fazendo algo sobrenatural. A terra abriu a sua boca, engoliu os rebeldes, está tudo resolvido. Não, mas não estava tudo resolvido. E é aqui que o Espírito de Deus começa a nos revelar o segredo dessa palavra. A Bíblia diz que no dia seguinte, a congregação se levanta contra Moisés e dizem da seguinte maneira: olha, vocês mataram o povo do Senhor. E quando a congregação se levanta e fala contra os homens de Deus, a Bíblia nos fala que a glória de Deus se manifesta sobre a tenda da congregação. Moisés e Arão são convocados ali pela presença do próprio Deus, e Moisés diz para Arão: rapaz, corre, pega o incensário, coloca a brasa, põe fogo no altar, coloca o incenso, vai lá onde o povo está, porque já começou a mortandade, já começou a praga. Irmãos, e por quê? Se no dia anterior Deus já havia aparentemente solucionado o problema. Observem, no capítulo 17 o próprio Deus vai revelar o que é que estava acontecendo. Os rebeldes haviam perecido, os líderes da rebelião, os 250 líderes,
Os incensários haviam, quem sabe, já sido transformados de um dia para o outro. A ordem Eleazar recebeu para transformar em folhas que seriam usadas depois no tabernáculo. Mas, irmãos, a grande verdade é que no dia seguinte, depois de todo aquele movimento, havia murmuração. Por quê? Porque o povo viu o milagre, mas a semente da murmuração que foi plantada não havia sido tirada do coração e da mente deles. E uma coisa, eu não quero ser duro nas minhas palavras, muito pelo contrário, mas eu quero alertar a igreja uma coisa: a murmuração sempre vai trazer morte, a murmuração sempre vai trazer prejuízo, a murmuração sempre vai trazer obstáculo para quem quer viver o melhor de Deus, experimentar as grandezas de Deus. Irmãos, e a gente tem vivido um tempo em que tem sido muito fácil abrirmos os nossos lábios e falarmos daquilo que nós não entendemos. Deus está trabalhando de uma maneira sobrenatural na terra, e eu vou ser mais específico. Deus está trabalhando de uma maneira maravilhosa, sobrenatural, sobre o nosso país, sobre o Brasil, porque Deus tem um propósito glorioso de avivamento na terra, através da nação brasileira e da igreja que está no Brasil. Alá suriplafácia. Mas muita gente não tem entendido o que Deus está fazendo, e em vez de se posicionarem da presença de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, faça-me instrumento da tua destra, muitos têm aberto os lábios e falado daquilo que não entende, criticado os homens que Deus tem levantado nos altares para falar palavras bíblicas, criticado homens e mulheres que lá nas congregações, nos campos missionários, estão levando uma palavra com simplicidade, dizendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas abrem os lábios e falam: eu não gosto desse jeito, eu não gosto desse sujeito, eu não gosto desse método, eu não gosto dessa prédica, eu não gosto dessa preleção. Arabaxeira e a plácia. Isso tem gerado morte. A palavra ainda não é essa, mas eu preciso passar por esse ponto. Isso tem gerado morte. Isso tem gerado morte. E o Espírito de Deus reúne esta santa igreja, nesta noite, diante dos anjos da igreja, que aqui estão à minha esquerda, diante dos oficiais, diante da noiva do Cordeiro, para dizer: crente, igreja de Jesus Cristo, que o teu coração esteja limpo, que os teus lábios estejam limpos, porque é tempo de movimento do Espírito sobre a terra, e Deus conta com essa igreja em Sorocaba. Mas é um perigo, porque tem gente que não entende e abre os lábios para falar, quando o mais certo é simplesmente se calar. Deixa eu te falar uma coisa, crente: se você não entende, se cale. Se você não compreende, se cale. Fique em silêncio, ou então só abra a boca para dizer: glória a Deus, Deus é fiel, Deus sabe o que faz, vai dando glória, porque Deus está no controle. Moisés percebeu a problemática, irmãos. E ele falou para Arão: Arão, precisamos fazer algo, porque Deus se incomodou. Deus não gosta desse negócio do povo falando do jeito que está falando. Deus não gosta disso. E já começou a mortandade, tem praga no meio do povo. Arão, pega o incensário, pega as brasas do altar, lá no altar do holocausto. Pegava as brasas, colocava no incensário, pegava o incenso, jogava em cima, e saía aquela fumaça perfumada. E ele vai agora para onde o povo estava com o seu incensário, e a Bíblia diz que ele estava lá no meio. E quando ele começou a ministrar, irmãos, eita glória a Deus, quando o sacerdote começou a ministrar, em obediência à palavra do homem de Deus que falou: faça isso, a Bíblia diz que a praga cessou. Eu preciso abrir um outro parênteses aqui para te dizer uma coisa. Tem coisas na sua vida que não estão acontecendo, eita meu Deus, simplesmente porque você não tem entendido a orientação de Deus, dizendo para você o seguinte: ministra, pega o teu, eita Jeová,
A palavra é simples, mas eu preciso te falar. Tem gente nessa noite aqui, nesse santo lugar, que está ouvindo essa palavra, que é vaso de Deus, mas que o incensário está vazio, está sem brasa, está sem incenso, e o Senhor está falando: coloca a brasa aí, joga incenso em cima, vai para o meio do povo, vai ministrar, porque eu tenho livramento a operar. Diriamando de fácia. Mas às vezes alguém para porque, irmãos, decepções vêm, eu sei. Vocês se lembram de Marta e Maria? Marta e Maria pediram para alguém avisar Jesus que Lázaro estava doente, enfermo. Quando ele chega, Jesus chega, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Marta, aquela que cuidava da casa, que não era tão espiritual como Maria, estava triste, mas não estava decepcionada. Foi lá conversar com Jesus. Jesus disse a palavra: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas Maria, aquela que vivia aos pés de Jesus quando Jesus estava na casa, ela deixava o serviço para Marta e ficava sentada ouvindo Jesus falar. Ela estava mais próxima de Jesus, mas quando Jesus não chegou, isso gerou no coração dela um tipo de decepção, uma tristeza tão profunda que eu diria que soa como uma decepção. Irmãos, e dentro da igreja tem gente decepcionada porque o casamento faliu, decepcionada porque a empresa acabou, decepcionada porque um filho teve um problema ou outro, alguém se perdeu, decepcionado porque alguém não deixou de fazer algo, decepcionado por isso, por aquilo, e muitas vezes a decepção tem feito com que nós paremos, a gente diga: porque eu já passei por isso, eu já vivi isso. Eu me lembro quando eu vim da cidade de Ilha Solteira para cá, já quase 20 e poucos anos atrás, eu vim tão ferido que eu falei para Deus: Deus, nunca mais eu dirijo uma igreja. Aí Deus foi fechando tudo quanto é porta, no silêncio. Deus foi fechando, não deixava faltar o alimento, não deixava faltar. Às vezes tinha que orar 2 horas, 3 horas para pagar uma conta de luz. Era porta de emprego que não abria, e aquele negócio todo. Mas eu ficava ali, Jesus providenciava, mas a porta não abria. E foi passando o tempo, passou 1 mês, passou 2, passou 3, passou 4, passou 6, passaram-se 8 meses. Aí um dia Deus falou no meu coração: você vai resistir até quando? Quando é que você vai pegar o teu incensário e vai para o meio do povo para fazer a ministração que você tem que fazer? Aí eu disse: Senhor, eu entendo, eu te peço, me dê tua graça, sara o meu coração. Aí eu lembro que eu procurei o meu pastor naquela época, falei: pastor, estou pronto, vou voltar a dirigir a igreja. Ele deu um sorrisão para mim, Marcopeiro, ele me chamava assim, né? Agora Deus vai te abrir as portas. Irmãos, eu posso dizer para vocês, desde que eu peguei o meu incensário na minha simplicidade e estou no meio do povo ministrando com simplicidade, sabe o que está acontecendo? Deus está abrindo porta, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando da minha esposa, dos meus filhos. E nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: Ele vai cuidar de você, mas você precisa pegar o teu incensário e ir para o meio do povo. Arabraçurianda caplafácia. Arão foi, aleluia. A Bíblia nos diz que ele ministrou e a praga parou. Mas irmãos, escuta bem isso. Eita, meu Deus, que profundidade do trato do Espírito conosco nessa noite. Comigo em específico. Do tempo que ele saiu, desde a ordem de Moisés, até ele colocar as brasas, colocar o incenso e ir para o meio do povo. Quando ele chegou e ministrou, a fumaça subiu ali e a praga parou. Irmãos, 14.700 pessoas morreram. 14.700. Ah, pastor, mas o povo tinha 1.500.000 pessoas lá em torno dele, né? Morreu muita gente, irmãos. 14.700 pessoas, morreu muita gente. E a palavra de Deus para o Marcos Pires, e para alguém nessa noite é: quantos mais terão que perecer antes que você se levante e cumpra o teu ministério? Suriminteplácia, quantos mais terão que perecer até que você se levante, crie coragem e cumpra o teu ministério?
de classúria. Mas eu estou triste, pastor Marcos. Coloca a tua tristeza na mão de Deus, que Jesus vai transformar isso em alegria. Pastor, eu estou incapacitado, eu não tenho recursos. Vai pela fé. A vitória que vence o mundo não é a finança. A vitória que vence o mundo é a fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Pastor, eu estou muito ferido. Você está vivendo o Calvário. Jesus foi ferido na cruz do Calvário, mas Ele não ficou preso lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor vai te levantar das tuas dores. Aleluia. Mas escute só. A praga parou. Aí no capítulo 17, o Senhor chama Arão, especificamente Moisés, os dois, né? Mas o Senhor fala com Moisés. Ele disse o seguinte: Moisés, fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão você vai escrever sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu, olha só que Deus está falando, onde eu mesmo, virei a vós. Agora olha aqui o versículo 5, irmãos, olha aqui o mistério de Deus. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim, olha o que Deus estava falando para Moisés. Moisés, você fez bem. Só que você não teve sabedoria, você conseguiu tratar só o efeito. Você mandou Arão, Arão foi lá, a praga parou. Só que enquanto tiver murmuração no coração do povo, a praga pode voltar. Enquanto tiver murmuração no coração, pode haver mais mortandade. Eu vou tratar a causa, Moisés. Olha aqui, está no versículo 5. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Olha o que Deus está falando. Eu vou tratar a causa, eu vou fazer eles pararem de murmurar contra mim, e ao mesmo tempo contra vocês. Porque quando eles murmuram contra vocês, estão murmurando contra mim, porque foi eu que escolhi vocês. Ô crente, deixa eu te falar uma coisa. Você pode se achar a pessoa mais insignificante do mundo, como muitas vezes eu me senti. Eu já ouvi cada coisa, irmãos. Já vi cada coisa na minha vida, do meu ministério, eu, minha esposa, nossos filhos. Já fui chamado de tantas coisas. Eu me lembro uma vez que uma irmã que já dorme no Senhor, esse é um exemplo simples, mas uma irmã que me ajudou muito em um lugar onde eu e Abigail e a Thalita estivemos, né? E essa irmã chegou para mim um dia revoltada. Pastor Marcos, eu preciso que o senhor me explique uma coisa. Eu falei, pois não, irmã fulana, tem que vigiar para não falar o nome da serva de Deus, porque pode ter família dela aí. Apesar dela ser uma companheirona, foi uma bênção de Deus na minha vida, na nossa vida, né? Eu estou revoltado. Mas por que você está revoltado? Pastor, o senhor não está vendo que o irmão fulano, a irmã ciclana na congregação fala mal do senhor o tempo todo? Eu falei, eu sei. O senhor não tem coragem de fazer alguma coisa? Você precisa fazer alguma coisa, de se disciplinar, pastor, excluir, bota para correr daqui. Eu falei, não, irmã, para. Eles falam mal de mim, mas eles não faltam no culto. Eles me ajudam. Estão na escola dominical, ajudam nos trabalhos, estão nas orações. Eu vou expulsar eles daqui? Deixa eles falar de minha vontade. Eles estão me ajudando, porque vai chegar a hora que o Jesus vai tratar com eles. Irmãos, eu saí desse lugar com a minha família. Esses irmãos ficaram lá, foram bênção. Aí um dia foram dirigir igreja. Aí depois que começaram a dirigir igreja, pastor Marcos, que prazer te ver, né? Se encontrando por aí. Pastor, mas como é difícil, né? Falei, agora você sabe. Agora você sabe. As pessoas vão saber, irmãos. Agora você não pode se abater, sabe por quê? Muitas vezes você se acha tão pequenininho, mas Jesus olha para você e fala assim,
custou o meu sangue na cruz do Calvário. Ninguém toca. Ninguém toca. E eu sinto o Espírito de Deus falando com alguém nessa noite, nesse lugar sagrado. Não toca porque é meu. E o Senhor diz assim: eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Alguém pode dizer: é pequeno, não tem valor, não tem significado, não tem relevância. Mas o Senhor está dizendo: eu derramei o meu sangue na cruz do Calvário e eu te trouxe aqui para dizer ao teu coração: você tem importância, você tem relevância, você tem preço, você tem valor para o Senhor. Aleluia. Vamos caminhando aqui para o final. Moisés, vamos tratar as causas? Vamos, Senhor. Como é que o Senhor vai fazer? Senhor, se fosse o Marcos Pires lá. Senhor, o Senhor está vendo, o povo é rebelde, né? Falador, que é uma coisa tremenda. Fala demais, Senhor. O Senhor já não engoliu aí, fez a terra engolir o rebelde Coré, com a turma dele? Vamos fazer um negócio diferente aí, Senhor. Faz descer fogo do céu agora. Faz aparecer anjo com espada. E corta um pedaço aqui, corta outro ali. Senhor, não, rapaz, não é assim que trata a causa, não. Eu trato do meu jeito, eu trato do jeito. Eita, não é assim, não é desse jeito, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Senhor, como é que o Senhor vai fazer? Traz as varas de cada um dos líderes, coloca aqui na tenda da congregação. Eu virei a voz. E eu vou fazer, sabe como? Para cessar a murmuração do coração do povo? Eu vou fazer aparecer flores. Você não está entendendo, crente? Às vezes você quer que Deus faça aquele negócio doido assim, né? Senhor. Daí canta aqueles hinos esquisitos que tem por aí, né? Eu vou ver, eu vou estar no palco e vou ver você aqui se arrepender. Irmãos, esse não é o evangelho, não. O evangelho que a Bíblia nos mostra, a palavra de Deus é: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Não vai ter vingança, não. Sabe o que vai ter? Vai ter comunhão na mesa. Irmãos, eu fico pensando no salmista dizendo isso. Os camaradas estão falando, desejando a morte, lutando contra. Mas Senhor, prepara uma mesa. Eu quero que ele esteja tudo na mesa, tudo com a cabecinha assim, o pescocinho quebrado, Senhor. Mas a hora que eu pegar o manjar da mesa, eu também vou falar para eles: pode se servir, porque é da mesa do rei. Vocês estão na mesa do rei. Homem de Deus, abençoado por Deus. Deus quer fazer aparecer flores, frutos e renovos. Vamos lá. Senhor, o que eu faço então? Pego cada uma das bengalas, né, do bastão, conforme vocês preferirem chamar. Os irmãos sabem, os líderes antigos eram um símbolo de autoridade, né, irmãos? As pessoas tinham os líderes, os patriarcas, os mais velhos, os chefes de clãs, né, os chefes das tribos, vamos dizer assim. Eles tinham aquele bastão, tinha aquele formato pastoral, né? Mas era um pedaço de vara seca, irmãos. Escuta bem isso. Era um pedaço de vara seca. Pelo uso constante, sempre nas mãos, batendo nas coisas, apoiando, aquilo ficava liso, ficava seco, absolutamente sem vida, endurecido, rígido. Era simplesmente uma bengala, um bastão. Mas o Senhor falou o seguinte: traz esse símbolo da autoridade paternal de todos os príncipes aí, todos os chefes das casas. Traz, coloca o nome deles. Coloca o nome de Arão na vara de Levi, porque é da família, né? E coloca na minha presença. Irmãos, o Senhor estava falando o seguinte: escuta bem isso aqui, que tem um mistério de Deus que eu achei maravilhoso aqui, pelo menos para a minha vida. Talvez Arão perguntasse o seguinte: mas Senhor, o Senhor vai tirar o símbolo da minha autoridade, da minha família, né, como chefe da família, e vai colocar no mesmo lugar em que estão as varas de todos aqueles que estão murmurando? O Senhor vai nos colocar em pé de igualdade? Vou. Às vezes, caros companheiros, tem gente que se levanta lá com uma arrogância tremenda, e você fala: o que eu faço, Senhor? O Senhor diz ao nosso coração assim: fica tranquilo, espera, e deixa a pessoa achar que está no mesmo ponto. Deixa. Pode deixar, fica tranquilo.
As varas estavam todas ali. Voltou todo mundo para casa com a mão vazia. Arão também, para sua tenda. Mas irmãos, enquanto eles estavam lá, na tenda deles, aguardando o passar da noite, de forma silenciosa, secreta, invisível, Deus foi lá na tenda da congregação, onde estavam aquelas varas secas. Aí Deus, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que Deus, como Ele é tão caprichoso, né? Isso é uma conjectura minha, irmãos, me permitam isso. Como diz o nosso pastor Osmar José, é quase que um filosofar, né? Estou seguindo o exemplo do líder. Quem sabe Deus chegou lá, passou a mão assim, empurrou a vara de Rúben. Não. Judá, da tribo de Judá vai sair rei, inclusive o Messias vai vir daí. Não, mas espera aí, puxa para cá, puxa essa para cá, Issacar, Asser, foi puxando todo mundo. Que daqui a pouco chega na vara onde estava o nome de Arão, a vara de Levi onde estava o nome de Arão. Vara seca como as outras, só que eu escolhi para esse ministério, é aqui que eu vou colocar a minha mão. E quando Deus coloca as mãos, irmãos, aí aquela vara seca começa a aparecer, a resposta de Deus começa a se materializar. E eu quero te dizer, nós todos, sem a presença de Deus, não passamos de varas secas, mas Deus pega essas varas secas sem valor nenhum e diz: sobre você eu vou colocar as minhas mãos, e vão aparecer as flores, vão aparecer os renovos, vão aparecer os frutos, e o meu nome será glorificado. Aleixuriade plafácia. Nessa noite a mão de Deus, nesta noite a mão de Deus está sobre esse lugar, tocando na vida de alguém aqui. Arábia comédia séria. Decamacho de plá surianda da blasséria. Eita, ripla face a la blasséria. A camandaria. Erimanto ripla face séria. Deus de glória. Deus está usando o pastor João ali, irmãos. Tem urgência de Deus na vida de alguém aqui. Tem urgência de Deus, estou sentindo aqui. Tem urgência de Deus na vida de alguém. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para operar de forma específica na vida de alguém que está aqui. Pastor, você está jogando? Estou não. Estou falando o que eu percebi, o Espírito de Deus falando agora ali. Urgência de Deus na vida de alguém. Vou terminar, irmãos. No outro dia, pela manhã, eita glória, meu Deus do céu, aleluia. O povo chegou, vai dando lugar aí, irmãos. Eu sou obediente à voz do Espírito. Se Jesus mandar eu parar aqui, eu paro na hora. Vai dando lugar. O povo chegou. Todo mundo, quem sabe, conforme a gente tem visto nesse tempo, né, gente tão cheia de incredulidade que duvida de tudo, dos milagres, do operar de Deus. Ih, não aconteceu nada, rapaz. Arão vai passar uma vergonha, Moisés vai passar uma vergonha, e aí nós vamos acabar com esses camaradas aí, porque fica eles que mataram os homens de Deus, aí, com o coração cheio de rebelião ainda, cheio de murmuração. Aí, irmãos, lá vem Moisés com aquele feixe. Quer dizer, a Bíblia não diz isso, eu imagino, né? Como aquele feixe de bastões, coloca ali, aí de repente ele pega, o mais bonito que estava lá foi aquele que Deus colocou as mãos, pega na sua mão e começa a levantar, e levanta,
quando ele levanta aquele bastão cheio de flores, de rebentos, de renovos e de frutos, que era da amendoeira, né? Que já vou falar o significado disso, para a gente encerrar. Aí, irmãos, naquele momento, a mão de Deus toca no coração do povo, e toda aquela murmuração que estava envenenando o coração do povo, foi destruída, simplesmente ao ver flores, renovos e frutos. Não precisa muita coisa, é só Deus deixar aparecer, é só nós deixarmos que Deus faça aparecer na nossa vida as flores, o fruto do Espírito. Pastor, por que amendoeira? E aqui eu termino. Nós sabemos, irmãos, que o Antigo Testamento tem o que nós chamamos de a disciplina teológica, tipologia. Ele está cheio de tipos que apontam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquela amendoeira, irmãos, que surgiu na vara de Arão, era a flor, a planta, vamos dizer assim, que sinalizava a vida, a primeira que sinalizava a vida, gerando flores, né? Logo depois do inverno, sempre que terminava o inverno, a primeira flor a mostrar flores, rebentos e depois os frutos, era a amendoeira. Quando Deus faz aparecer isso na vara de Arão, Ele estava apontando para o seguinte: naqueles que eu toco com as minhas mãos, naqueles que eu chamo por meu decreto, naqueles que eu levanto pelo meu espírito, eu faço aparecer a presença do meu próprio Filho Jesus Cristo. A amendoeira aponta para a pessoa de Jesus Cristo, aquele que vem após o longo inverno da incredulidade. Eu termino essa prédica nessa noite dizendo ao teu coração, no nome de Jesus: hoje é o momento. Hoje é o momento de Deus começar algo novo na sua vida. Mas em nome de Jesus, não fique tratando os efeitos, comece hoje a tratar a causa. E o primeiro passo que você tem que dar para tratar as causas da sua vida é crer que Jesus está chamando você nessa noite para começar com você o mistério dele. Quantos podem dizer amém? O pastor já me deu a permissão, convido a igreja a se colocar em pé. Eu vou fazer 2 convites. Eu pergunto, a primeira pergunta: há alguém que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Aquele que quer florescer na sua vida? Dê um sinal assim com uma de suas mãos. Alguém? Alguém que esteja afastado e queira retornar ao Senhor Jesus? Dê um sinal assim para nós orarmos por você. Alguém? Eu não vou insistir. Segundo convite. Meus irmãos, todos vocês que ouviram esta palavra e de alguma maneira Deus falou ao seu coração, e você às vezes precisa de graça de Deus para saber como tratar causas. Você sabe o que tem acontecido lá na sua vida, eu não sei, mas você sabe, e o Espírito de Deus que nos reuniu conhece. Ele está dizendo: eu quero te orientar, para você saber como resolver as situações. Eu vou colocar as mãos, fazer aparecer o que tem que ser mostrado lá. Mas eu queria que você viesse aqui, desse um passo de fé, para eu orar com você e por você, enquanto os nossos ministros de louvores vão apresentando louvores. Venha rapidamente, se alguém deseja receber oração, venha para cá, venha. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há. Os irmãos que estão aqui, por favor, podem subir aqui, meus irmãos, por favor, venham, meus irmãos, venham, porque esse é o momento em que Deus vai tocar na sua vida, trazendo alguma resposta. Glórias a Deus. Tem mais gente vindo, eu sei que tem mais gente, que o Espírito de Deus está mostrando o mover do Espírito no meio das pessoas. Não tenha dúvida, venha. Necessita mais de ti, oh
salva-me. A igreja estende as mãos para cá, por favor. Senhor, no nome de Jesus, com singeleza no nosso coração, nós ministramos a Tua gloriosa palavra. E aqui estão diante do altar, Senhor, estes homens, mulheres, jovens, adolescentes, anciãos, Senhor, que creram na Tua palavra. O Senhor é Deus que esclarece, o Senhor é Deus que mostra, o Senhor é Deus que revela como tratar as situações na vida desses Teus filhos e filhas. Ó Deus, aquilo que esteja amarrado, aquilo que esteja, Senhor eterno, sendo problemático, eu te peço com a igreja nessa noite, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos para desfazer o embaraço, para trazer orientação. Traz ao coração dos teus filhos, das tuas filhas, ó Deus, o alento pela presença e pelo mover do teu Espírito Santo. Que o Senhor, na vida deles, na vida delas, na vida de cada um desses filhos, seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Bem forte a igreja diz amém. Cante, cante. Porque tudo que há